Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, seguimos aqui o nosso propósito do Projeto Salmos e hoje seguimos refletindo sobre o Salmo 60, em algumas versões bíblicas, Salmos 59, 60. Meditamos então nessa palavra de Davi, onde ele nesse dia, nesta hora, neste momento, ele se coloca perante o Senhor neste salmo para clamar a misericórdia do Senhor pelo fato do Senhor ter se afastado deles, se afastado do povo. Ele começa esse salmo dizendo: ó Deus, tu nos rejeitaste, nos destruíste, ficaste irado, volta para nós. Sacudiste a terra e a fendeste, cura suas fraturas, pois ela desmorona. Mostra ao teu povo coisas duras, fizeste-nos beber vinho atordoante. O povo de Israel mais uma vez desagradou a Deus. E por causa disso Deus vinha com sua justiça. E a forma do Senhor mostrar sua justiça era muitas vezes impelindo ao povo de Israel derrotas ante os seus inimigos. Foi o que aconteceu naquela oportunidade. Israel foi combater contra os arameus e sofreu uma dura derrota. E eles então perceberam que se Deus que combatia ia na frente de Israel e lhes dava a vitória sempre, naquele dia eles conheceram uma dura derrota, é porque então estavam em pecado e desagradando a Deus. E Davi, o rei Davi, percebendo isso, foi aos pés do Senhor em oração, clamar e suplicar a misericórdia do Senhor. Porque bem diz ele que sem o auxílio da mão direita do Senhor, humanamente eles não têm como vencer. Muitas vezes, nações mais poderosas, exércitos muito maiores, muito mais bem preparados. Por isso que ele recorda aqui perante o Senhor que o Senhor dizia nas suas promessas ao povo de Israel: é meu Galaade, é meu Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é meu cetro real, e Moabe a bacia onde me lavo. Sobre Edom lançarei minhas sandálias, e sobre a Filisteia cantarei vitória. Então era Deus dizendo que quando eu estiver na frente das batalhas que vocês forem, certamente Israel será vitoriosa. E quando isso não acontecia, automaticamente o povo sabia que estavam desagradando a Deus. Deus recolhia seu braço forte e o povo e a nação era penalizada com derrotas como essa. Para dizer, irmãos e irmãs, para nós, que as nossas vitórias não estão em nós mesmos, não estão nas nossas capacidades. Toda vitória verdadeiramente vem de Deus. É Ele que tem o braço forte. É Ele o Deus forte e poderoso. É Ele o Deus capaz de sujeitar a Filisteia, a Cananeia, os Edomitas, ou seja, o mal que vem contra nós, os inimigos que se levantam, os perseguidores que se levantam, os contrários que se levantam contra nós. Mas para que tenhamos essa graça de Deus cooperando sempre em nosso favor, fidelidade nós temos que ter. Em fidelidade, em obediência, em temor com nosso Deus devemos caminhar. Não somente para nos livrarmos dos males, mas antes de tudo, em qualquer lugar, por amor a esse Deus, zeloso, cuidador, protetor, guarda de nossas vidas, de nossas almas. Quando vacilamos e incorremos no pecado, quando escolhemos por livre-arbítrio
de abandonar os caminhos do Senhor, de nos afastar do Senhor, para buscar a nossa vontade e o nosso querer, caminhar segundo as nossos discernimentos humanos, desagradando profundamente a Deus. Deus mesmo no seu grande e imenso amor e na sua misericórdia, respeitando o nosso livre-arbítrio, muitas vezes ele se afasta, ele se recolhe, para que nós, vendo e percebendo as consequências do mal que fazemos, abraçando o pecado, renunciando à graça de Deus, as terríveis consequências que vêm. E o que temos que fazer é, como Davi, ir aos pés do Senhor, clamar a sua misericórdia. Porque ele pergunta: quem me conduzirá à cidade fortificada? E quem me guiará até Edom? Quem senão tu, ó Deus, que nos repeliste, e já não saís, ó Deus, com as nossas tropas? Quem nos levará a esse lugar seguro? Quem nos levará à cidade fortificada? Quem nos levará para o aprisco seguro da bênção, da proteção, do zelo, senão a mão de Deus, o amor de Deus? Por isso ele pede nesse salmo, concluindo: dai-nos auxílio contra a opressão, pois é vã a salvação humana. Com Deus faremos proezas, e Ele esmagará os que nos afligem. Ele esmagará o pecado que nos aflige. Ele esmagará o pecado que nos aprisiona. Ele esmagará o inimigo que nos oprime. Ele esmagará toda e qualquer investida do inimigo, do mal contra nós, nos levará em segurança à cidade fortificada, a Canaã celeste, ao céu. Irmãos e irmãs, aprendamos com a palavra do Senhor, que é tão clara, que é tão evidente e muitas vezes até repetitiva, mas ela tem que se repetir até ficar gravada de uma vez por todas na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Não nos afastemos do Senhor. Não incorramos no erro de abraçar o pecado, desprezar a graça de Deus, porque as consequências serão as piores possíveis. Que o Senhor nos dê um espírito de humildade, de mansidão, de obediência, de temor do Senhor, para acolher essa palavra e vivê-la, e assim estarmos guardados pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o guarda de Israel. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.